Olá pessoal, eu sou Daniela Nascimento, gastroenterologista da equipe do Vera Cruz e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a especialidade. Então, a gastroenterologia é uma especialidade que aborda todo o corpo humano, que vai desde a boca, esôfago, doenças do estômago, do intestino, do fígado, do pâncreas. E por abordar todas essas áreas, isso me deixa mais fascinante essa arte de exercer a gastroenterologia. Nunca se falou tanto em restabelecimento da saúde, né? Nós estamos num período difícil e sabemos que precisamos de uma saúde de ferro para aguentar esse período difícil. Precisamos aumentar a nossa imunidade e a área da gastroenterologia, os cuidados que nós temos que ter, são os cuidados que vão gerar saúde no geral para nós. Então, o que é? Nós temos que ter uma alimentação mais natural, baseada em verdura, legumes, frutas, evitar alimentos ultraprocessados, esses temperos prontos, sucos de caixinha, refrigerante. A gente sabe que nessa pandemia o consumo de álcool aumentou muito. Então, assim, a gente deve policiar mais com a questão do álcool, né? Evitar álcool. Observar o nosso organismo, né? Ver como que o intestino está funcionando, porque ele reflete muito da nossa imunidade. Tomar bastante líquido é muito importante, né? Nosso corpo, a gente é praticamente água. Então, assim, a gente precisa de hidratação e nutrição das nossas células. O velho ditado, descascar mais e desembrulhar menos, é garantia de saúde para todos nós. Com certeza, a gente sabe que os hábitos de higiene, a lavagem das mãos é muito importante para prevenir doenças infecciosas e contaminação com alimentos, né, com alguns tipos de vírus. Então, a gente vê que reduziu muito os quadros de infecção intestinal, que o paciente tem diarreia, vômito, e isso marcadamente foi notado entre as crianças. Porque antes a gente compartilhava, né, chupa a mesma bala, divide a banana e tá usando mais a questão do álcool, lavagem das mãos. Então, assim, a gente não tá vendo muito esses quadros virais, ou seja, a dica é a gente manter a higienização das mãos, que antes, assim, a gente tinha os cuidados, mas de vez em quando a gente esquecia de lavar a mão, né? Pegava um alimento sem lavar. Então, todas essas medidas hoje estão sendo importantes para o nosso cuidado com o trato gastrointestinal também. Sabemos que muitos dos pacientes que tratam conosco da gastroenterologia têm doenças crônicas e sintomas recorrentes, como dor de estômago, refluxo, a queimação, mas tem alguns sinais de alarme que a gente deve ficar atento dentro da área da gastroenterologia. Então, uma dor diferente abdominal, uma dor que acorda à noite o paciente, que não responde à medicação que o paciente tomava, um refluxo que piorou muito e o paciente não está respondendo às medidas, né, já do acompanhamento, o paciente que tem diarreia acima de 4 semanas, se ele começa com um padrão de diarreia, é motivo de investigação.
o paciente que perde peso de repente, tá com a vida do mesmo jeito, comendo do mesmo jeito, sem fazer dieta, atividade física, e começa uma perda de peso inexplicada. Este é um grande motivo para procura médica. Paciente com quadro de sangramento nas fezes ou sangramento pela boca, é urgência e é um sinal de alerta. Os pacientes que têm problema de fígado, o que a gente deve estar atento? A coloração do olho, se o olho começar a ficar mais amarelado, se o paciente começar a ficar mais letárgico, devagar, sonolento, mudar o quadro neurológico dele, é um sinal de descompensação de uma doença hepática. Líquido na barriga, que é a ascite, é uma descompensação também. Então, essas seriam as principais indicações e sinais de alarme para procurar o gastroenterologista com mais urgência. Sabemos que nossa saúde mental é fundamental para que a gente mantenha o equilíbrio do nosso organismo, isso em todas as áreas. No trato gastrointestinal, então, é muito forte a associação de quadros de ansiedade, depressão, com a piora dos sintomas que o paciente muitas vezes já tem. Hoje tem se estudado muito sobre o intestino, a relação intestino-cérebro. E isso hoje é muito importante e a gente está fazendo várias descobertas. A gente sabe que o nervo vago, ele inerva a região do intestino e o intestino produz a maioria da serotonina que a gente precisa para ter o humor, para ter disposição. Então essa relação é uma via de mão dupla. Se o intestino, se eu não estou me alimentando bem, eu não vou conseguir absorver nutrientes, esse intestino meu vai inflamar e, consequentemente, eu posso ter sintomas psiquiátricos, quadros ansiosos, depressivos. Da mesma forma, pacientes com estado emocional alterado, quadros de ansiedade, de depressão, de estresse crônico, consegue desbalancear a flora intestinal e causar sintomas intestinais, piora da diarreia. Além disso, os pacientes a gente observa muito piora do refluxo, piora da gastrite. Então, às vezes a gente faz o exame, investiga o paciente inteiro e ele não tem uma alteração anatômica que justifique a piora da dor, a intensidade da dor. A gente vê que tem muito do fator emocional, do período que o paciente está vivendo de estresse, e muitas vezes a gente tem que lançar a mão de moduladores de dor, antidepressivos, que vão controlar tanto o quadro ansioso quanto modular a dor do paciente. Porém, sabemos que na pandemia teve uma piora importante do quadro alimentar. Sabemos que o Covid é uma doença sistêmica, ou seja, que pode afetar qualquer parte do organismo. Então, na fase aguda do Covid, quais são os sintomas mais frequentes que podem acometer o trato gastrointestinal? O paciente que perde o paladar, a falta de apetite, que é muito importante no Covid, o paciente com náuseas, vômitos. Esses são sintomas mais comuns, além da diarreia, que pode acontecer de forma isolada no Covid, sem sintomas respiratórios. Após a fase aguda, nós sabemos que a Covid pode deixar sequela em qualquer sistema também. Então, o que nós vemos
é que os pacientes às vezes evoluem com quadro de náusea crônica. Então, o paciente que está sempre enjoado, os pacientes com quadro de diarreia, ou seja, ele altera a microbiota, a flora intestinal. Então, pode desencadear, a gente sabe que uma infecção viral pode desencadear a síndrome do intestino irritável. Então, tem surgido alguns pacientes com quadro de diarreia, dor abdominal, desconforto abdominal, e que pode ser pela síndrome do intestino irritável, quanto pelo uso de medicamentos durante a fase do Covid. Temos também algumas manifestações hepáticas e que podem se tornar crônicas com alteração de enzimas hepáticas e alterações anatômicas das vias biliares, que pode ser crônico. O mês de julho é considerado o Julho Amarelo, que é o mês de conscientização e de cura, de erradicação das hepatites virais. O Brasil já é o segundo país que mais realiza transplantes hepáticos devido às infecções crônicas pelas hepatites B e C, que podem evoluir para uma doença crônica, a cirrose e até para o câncer de fígado. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada tipo de hepatite, a transmissão e o tratamento. A hepatite A é uma infecção que geralmente se adquire na infância. É uma infecção como se fosse uma gastroenterite. Então o paciente tem náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, muito cansaço, e ela não cronifica. O mais importante da hepatite A é que ela tem vacina, pessoal. Então, vacinem-se contra a hepatite A, porque muita gente já não teve. E quando tem na forma adulta, quando essa infecção atinge os adultos, ela pode, numa pequena porcentagem, evoluir para a hepatite fulminante. A hepatite B é uma hepatite crônica, transmissível e que a gente pode pegar como? Através de material pérfuro cortante, contato com sangue e secreções contaminadas de outro paciente. Então, relação sexual desprotegida, transfusão sanguínea, alicate de unha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os materiais de higiene pessoal e não compartilhar. Ela pode se tornar crônica e o paciente evoluir para cirrose e câncer de fígado. O que é mais importante na hepatite B e que eu faço de rotina nos pacientes? A hepatite B é prevenível, pessoal, porque ela tem vacina. Então, todas as unidades básicas de saúde dispõem da vacina. É muito importante salientar que as hepatites virais crônicas, no caso da hepatite B e C, elas são assintomáticas por vários anos. Então, o paciente não tem qualquer indício de que tenha infecção. E quando vai descobrir, a doença já está descompensada. O fígado já não está funcionando direito, o paciente pode ficar com a cor amarelada, ter líquido na barriga. E esse é o caso da cirrose, entendeu? Então, assim, por isso a importância da testagem. Vamos todos testar. A hepatite B tem vacina e a hepatite C tem tratamento e tem cura.
tá bom?